Vamos falar de Saneamento Básico, o filme. Como muitos de vocês já falaram, esse formato ele é perfeito para a ideia original do Kitsune da semana, que é eu vi, eu li, eu quero falar, então é aqui que eu vou falar. Se você só vê isso pelo YouTube, então você não sabe que esse é o lema e o tema do podcast, que eu acabo nunca seguindo, porque eu sempre faço as coisas muito planejadinhas, porque senão não sai. Tanto é que não está saindo o Dragon Ball, porque o meu planejamento foi meio quebrado por coisas da vida. Esse caso aqui que eu vou, desse podcast, é exatamente dentro desse lema. Outro dia eu assisti no cinema Saneamento Básico, o filme nacional. Eu esqueci o ano agora, mas é tipo 2007, alguma coisa assim. Que é com é do Jorge Furtado, é com a Fernanda Torres, o Wagner Moura, o Lázaro Ramos, a Camila Pitanga e grande elenco. E eu queria falar com vocês porque eu gostei muito do filme. Gostei pra caramba. Assim, eu não tenho um grande repertório de cinema nacional. Tenho que fazer essa confissão. Eu preciso consertar o meu repertório de cinema nacional, porque tem muita coisa boa que eu não vi. Eu não tenho exatamente um preconceito com o cinema nacional, mas eu tenho um preconceito com comédia nacional. Mesmo as coisas que eu gostava de tempos atrás, eu não consigo ver muito mais graça hoje. Eu tentei ver os normais recentemente e não achei nada demais. Eu tentei ver Cacete e Planeta uns anos atrás e achei simplesmente horroroso de sem graça. Então, eu fui com um pequeno pé atrás pro Saneamento Básico, porque ele voltou aos cinemas, porque ele foi restaurado em 4K. Eu não sei o quantos cinemas já tem no Brasil, mas você, espalhado pelo Brasil, talvez consiga uma sessão de Saneamento Básico junto com Ilha das Flores, que é um curta-metragem de 15 minutinhos, do mesmo diretor e tal. Um clássico das escolas brasileiras, inclusive eu assisti na escola, e foi muito interessante ver de novo. E talvez você consiga assistir. Mas eu fui com menos pé atrás do que o normal, porque começou a aparecer, muito por conta do hype da Fernanda Torres no Oscar, com Ainda Estou Aqui e tal, começou a aparecer cortes disso, sabe? YouTube Shorts, TikTok, e tinha umas cenas que apareciam desse filme de vez em quando. E tem uma cena que é maravilhosa, que é a cena em que a Camila Pitanga tá descendo uma ladeira e tem uns caras, que são os caras da obra que eles chamaram pra fazer lá, e é tipo, como é que é a cena? Tipo, olha quem vem lá! Quem é ela? É Silene! Que Silene? É Silene Seagal! Essa cena é maravilhosa, de engraçada. Então eu já tava tipo, tá, pode ter alguma coisa pra mim aí. Eu sabia muito por cima a história desse filme, eu só sabia que era gente que não sabia fazer filme fazendo filme. É mais interessante do que isso. A sessão dupla com o Ilha das Flores é muito interessante. Além de ser o mesmo diretor, eu acho que se conecta tematicamente. O que é Ilha das Flores? Ilha das Flores é um curta-metragem que se passa no Rio Grande do Sul, eu não sei se é exatamente Porto Alegre, mas se passa tipo no interior do Rio Grande do Sul, e fala muito, tem várias cenas filmadas no interior e uma narração por cima explicando a cadeia produtiva e as injustiças da cadeia produtiva. A produção de comida e a produção de flores que vai gerar comida e perfume e que vai gerar lixo e o lixo vai ser jogado num lixão e no lixão os porcos têm mais direito aos restos do que as pessoas que moram no lixão, porque essa é a injustiça entranhada no sistema capitalista. É muito interessante, é muito forte e é muito didático para criança. Lógico que você vendo adulto, isso ainda continua te impactando, porque é muito real, né? As cenas das pessoas no lixão são muito reais, mas a narração é divertida, ao mesmo tempo que fala de uma injustiça. E aí quando você pega o Saneamento Básico do mesmo diretor, inclusive o narrador é o mesmo ator que faz o pai da Fernanda Torres no filme, você também vê uma história que se passa numa cidade do interior do Rio Grande do Sul, que eles acabam tendo que fazer esse filme
por conta de injustiças causadas por burocracia de governo. Que é, os caras têm que fazer uma fossa, porque tá um esgoto naquela cidade, e tá contaminando a água, e contaminando a comida e tudo mais, e eles querem verba pra fazer a fossa, né? Que não é tanta verba assim, mas eles não conseguem a verba, só que uma pessoa na prefeitura chega e fala: então, mas é que a gente tem uma verba que já tá alocada pra fazer um vídeo educativo, um filme, qualquer coisa do tipo. Então, o cara não vai fazer. A gente pode dar essa verba pra vocês, e vocês usam pra fossa, só que você tem que produzir um filme. Porque essa é a verba que já foi alocada. Então são essas idiotices de burocracia governamental que não fazem com que os recursos cheguem no que precisa, que geram esse tipo de situação, e a partir daí o filme faz a comédia. Então você já tem um pé de realidade muito grande aí. A partir dessa realidade você pega os absurdos. E é lógico que esse filme ia me pegar, porque é metalinguagem. Não tenho o que fazer, eu sou bobão, eu sou pedante, eu acho que eu entendo de coisas. Então quando você coloca na minha frente um filme sobre cinema e um filme sobre fazer cinema, ele automaticamente me interessa muito mais. Mas sabe que uma coisa que me pegou automaticamente na comédia desse filme foi um detalhe de texto meio bobo que me colocou na realidade daquele filme, porque é um absurdo muito grande, um absurdo idiota que eu vi na minha vida, que é o quê? Parte da base da comédia desse filme é que os personagens são pessoas normais, pessoas de bem, cada um com a sua idiosincrasia, cada um com a sua idiotice ali, só que eles não sabem nada de arte. E aí, quando eles veem que tem que fazer um filme de ficção, porque é parte do negócio, não é pra fazer um vídeo educativo, é pra fazer um filme de ficção, eles olham e falam: peraí, o que é ficção? E eles não sabem o que é ficção. E eles vão pesquisar, e cada um acha o que é, e quando eles vão na definição, as coisas se confundem, e eles acham que por ser ficção, tem que ser ficção científica. E eu vi isso. Eu não sei se vocês já viram isso. Eu conheço, veja bem, eu trabalhei com pessoas importantes do meio editorial, ou seja, que trabalha com literatura, trabalha com arte, trabalha com esse tipo de coisa, e que usa a palavra ficção para significar ficção científica. Então você vê, eu li um livro muito bom de ficção, e é Asimov, sabe? Porque o que ele quer dizer é que ele leu ficção científica, como se os termos fossem a mesma coisa. Isso é uma coisa que eu morro por dentro toda vez que eu vejo. E aí quando aconteceu isso no filme, eu falei: caralho, maravilhoso. Simplesmente maravilhoso. E eles ficam achando, tipo, ou é ficção científica, ou é monstro, porque o dicionário define ficção. Uma das definições é como quimera, e quimera no sentido de, sei lá, amálgama mentirosa e fictícia. Mas quando é quimera, que pergunta o que é quimera? Quimera é um monstro. Ah, pronto, é um filme de monstro. Então essas coisas, esses absurdos são muito bons nesse filme, e tem um quê de realidade. Isso com os outros personagens, cada um, tipo, personagens que se acham muito mais do que são, e quando você vê eles não são nada disso. Tipo o cara que tem a câmera e se acha meio artista, mas é um ator simplesmente tenebroso. Mas as partes mais legais desse filme são as coisas também que são de realidade do fazer cinematográfico, quando você começa a estudar um pouquinho mais sobre isso, e você tem uns toquezinhos no roteiro do filme que são mágicos. Eu fiz um curso de roteiro recentemente, que não quer dizer porra nenhuma, mas enfim, eu fiz um curso de roteiro, né? E em uma das aulas, eu vou ter que fazer um parêntese aqui. Eu recebo acusações, meu Deus, acusações graves, que são acusações pertinentes e reais. Tem muita gente que diz que eu sou funcionalista demais, né? Eu já comentei isso em outros podcasts e tal, e de fato às vezes eu penso muito mais em por que essa coisa tá aqui se ela não funciona, ou como isso funciona, ou pra que isso serve, entre aspas, né? E às vezes quando você está assistindo, você fica pensando em pra que tal coisa serve, talvez tire um pouco você da diversão, ou talvez você não vê a serventia daquilo e tanto faz porque é legal. E aí eu fico muito pensando em pra que X ou Y coisa serve, e
alguém que vai ver uma review minha vai ficar meio, porra, foda-se pra que serve. Isso é legal. Isso é real. Mas isso é real muito do ponto de vista de quem assiste. Isso não pode ser real do ponto de vista de quem escreve, ou dirige, ou sei lá qual parte da coisa você esteja envolvido na produção. E quando eu fiz o curso de roteiro, eu fiquei muito feliz no momento em que o professor Romeu de Cessa é o professor do curso de roteiro. Que eu fiz no Museu da Imagem e do Som, MIS. E ele fala que quando você está escrevendo, tudo tem que servir para algo. E lógico que tudo tem que servir para algo, porque pensa do ponto de vista de quando você está escrevendo. Por que você voluntariamente vai escrever um negócio que não serve para nada? Se você está escrevendo, você tem que pelo menos achar que aquilo serve de alguma coisa. Isso foi uma base do que ele falou depois. Isso para mim já era algo que eu pensava. E aí foi o passo seguinte, que é, quando você tá escrevendo um roteiro, tipo, o ato de fato de escrever, digitar o texto do roteiro, você tem que escrever o que pode ser filmado. Em que sentido? Esse filme, e eu, assim, não sei como esse professor, o Romeu de Cessa, o professor de roteiro, não usou essas cenas de exemplo. Porque elas são exemplos maravilhosos disso. Que é uma cena em que a roteirista, que é a Fernanda Torres, né? Que também não sabe o que é ficção e tá, tipo, escrevendo de cabeça, não sabe o que ela tá fazendo, mas ela tá, tipo, vou criar uma história, né? Inclusive tem uns papos muito interessantes de ela escrevendo uma história e falando com o pai dela, que é um bronco, né? E ela meio que fala, uma história de mentirinha, e ele não consegue ver a função de escrever um negócio que não existe. Tipo, você vai escrever um negócio que não existe? Pra quê? Sabe? Que é uma reação muito normal. Que é a base daquele pensamento das pessoas que gostam mais de filmes quando eles são baseados em fatos reais. Porque eu não tô vendo uma bobagem que alguém inventou da cabeça dela. Eu tô vendo uma coisa que existe, que aconteceu. É uma história real. Então isso sim serve pra alguma coisa, sabe? Esse tipo de pensamento. E aí o cara não consegue entender o pai dela. Tipo, pra que você vai fazer uma bobagem dessa? Esse negócio nem existe, você tá inventando da sua cabeça. Sabe esse tipo de coisa? Mas aí ela tá escrevendo o roteiro, e ela escreve no roteiro, ela é casada com o Wagner Moura no filme, e ela escreve no roteiro que podia-se sentir o aroma das rosas no ar. E aí Wagner Moura lê, e ele lê, podia sentir o aroma das rosas no ar. Tá, e como é que filma isso aqui? Que é uma dúvida. O cara não tá falando isso como professor de roteiro pra corrigir o seu roteiro numa aula. É uma dúvida real. Se você vai pegar uma câmera e vai filmar uma cena de alguém andando pelo mato, como você vai filmar o cheiro das rosas no ar? Tem uma outra cena que fala que a personagem da Camila Pitanga é a mocinha atacada pelo monstro, né? O roteiro diz que a personagem da Camila Pitanga vê ou ouve, acho que ela ouve um barulho, né? Ela ouve um barulho no meio do mato, mas ela acha que é só um animal. E aí o cara fala, como é que a gente vai mostrar para as pessoas que ela acha que é só um animal? Porque esse é o tipo de coisa que você tem que pensar quando você está escrevendo uma história. Se você está escrevendo um livro, aí é diferente. Aí você pode colocar no livro, ela ouviu no meio da mata um barulho de galhos quebrando. Mas a primeira coisa que pensou foi, bom, tem muitos animais por aqui. Sabe, você coloca isso no texto, porque você está dentro da personagem. Quando é só imagem e sons, você tem que representar isso de alguma forma. E você pode representar isso com imagem ou com som. E aí eles vão, obviamente, porque isso é comédia, e eles fazem isso pra ser engraçado, eles vão pra solução mais besta possível, que é ela fala em voz alta. E aí ela fala, tipo, deve ser só um animal andando na floresta, porque parte da comédia é que eles são péssimos roteiristas e péssimos atores, e não sabem o que estão fazendo. Mas é muito interessante pra você pensar no tipo de solução que se acha numa cena. Se você tem uma maneira de representar isso com imagem, ou uma imagem e um som que não seja um diálogo, sempre fica muito mais interessante, muito mais cinematográfico do que um personagem simplesmente falar em voz alta. Que, deve ser um animal que quebrou um galho no chão. É por isso que eu falo, por exemplo, sobre diálogo expositivo. Que muitas vezes o diálogo expositivo é a solução mais preguiçosa possível. Isso é uma outra parte do curso de roteiro, que ele fala, e é algo que eu acho que deve ser difícil de entender, porque é contraintuitivo, que é, você, o roteirista, tem que pensar que tudo que você escreve e tudo que tá na tela é pra quem tá vendo.
Então tudo que um personagem fala é para o espectador. Por exemplo, um diálogo expositivo, ele é 100% para o espectador. É para passar uma informação para o espectador. Só que você tem que fazer isso de maneira que não trate o público como idiota e que isso funcione dentro daquele contexto de realidade dentro daquela história. E muitas vezes o diálogo expositivo tá só cumprindo a função de passar a informação e não tá cumprindo mais nenhuma outra informação. Então é por isso que eu gostei muito desse filme, porque ele me faz pensar em todas as coisas que eu penso sobre cinema, sabe? É muito legal. Fora as outras partes que são extrair comédia da realidade de fazer um filme no Brasil. Eu até pensei, e eles não fizeram isso, mas eu até pensei que eles fariam uma piada com a quantidade de logos que a gente vê no começo de um filme brasileiro, que é Ancine, Ministério da Educação, Ministério da Cultura, Governo Federal, Petrobras, Caixa Econômica Federal, Governo do Estado do Rio Grande do Sul, não sei o quê, que é o tipo de coisa que acontece muito em filme brasileiro, né? E as pessoas tiram sarro disso, e isso acontece por um motivo, que é, nesse filme, por exemplo, pô, a gente precisa fazer um vestido pra mocinha. A gente não tem um vestido. Vamos pra uma loja de roupa, só que aí ela vai ceder um vestido, só que a gente tem que mostrar o logo da loja de alguma forma. Como a gente, ver a realidade do product placement. E eles fazem isso do jeito mais idiota possível, porque, né, comédia, assim. Ela levanta o braço esquisitamente pra mostrar a etiqueta, ou então, não, isso aqui ficou ruim, vamos fazer a etiqueta cair no chão e a gente filma. Aí eles vão com a câmera e filmam a etiqueta no chão e tal. Eles extraem muita cena engraçada de muita realidade. Tanto de fazer cinema quanto fazer cinema no Brasil. E também tem uma coleção de personagens muito boa, né? Porque aí você tem, a nata da nata do cinema brasileiro. Você tem Fernanda Torres, Wagner Moura, Lázaro Ramos, tem todo mundo. Acho que o único problema que eu tenho com esse filme, e não é um problema forte, um problema que seja um problema de verdade pro filme, é que esse filme se passa no Rio Grande do Sul e não tem um puto fazendo sotaque do Rio Grande do Sul, sotaque gaúcho. E é sotaque do interior, pra começo de conversa. Eu não sei qual é a diferença entre o sotaque, por exemplo, de Porto Alegre e o sotaque do interior. Eles fazem piada com Porto Alegre no filme, por exemplo, eles não estão em Porto Alegre. Porque assim, você tem uns dois velho bronco e eles fazem sotaque de descendente de italiano, o que tem muito a ver com imigração italiana no Rio Grande do Sul. Beleza. Mas assim, a Fernanda Torres tá extremamente carioca, a Camila Pitanga tá extremamente carioca, o Wagner Moura e o Lázaro Ramos estão bastante baianos no sotaque deles. Tem nada de gaúcho no sotaque de ninguém. Ninguém se importou. Ninguém se importou. Ainda dá pra achar isso engraçado no fim das contas, mas deveria tá, né? Eu só não sei se de repente a Fernanda Torres começou a tentar fazer um sotaque gaúcho e ficou muito ruim. Os caras falaram, não, cara, é melhor você falar do seu jeito e não ficar forçado, que vai tirar menos as pessoas do filme do que um sotaque gaúcho falso. Talvez, é uma possibilidade. De qualquer forma, eu acho esse filme muito engraçado. Eu dei muita risada, de verdade. Porque você tem personagens reais, você tem pessoas reais ali, cada um com as suas pequenas manias, assim. O fato da personagem da Fernanda Torres escrever o roteiro e aí mostrar o roteiro esperando parabéns. E aí quando coloca o primeiro defeito, ela... então não lê, não. Não quer ler, não lê. Ah, que saco. Que é uma coisa que eu conheço gente assim, às vezes eu sou assim. Então você tem, personagens muito, muito reais, sabe? É bem legal. Se tiver esse filme passando em algum cinema perto de você, eu recomendo. A restauração 4K tá linda. O combo com Ilha das Flores é muito bom. Passa o Ilha das Flores antes. É 15 minutinhos. É melhor do que ver trailer. É um baita documentário legal. Se não tiver no cinema, talvez tenha algum streaming. Eu não sei onde teria. Eu chutaria que tem no Globoplay, porque é onde tem a maior parte do cinema nacional, nos streamings que a gente tem no Brasil. Então eu chutaria Globoplay. Eu recomendo demais. Assistam, é muito bom. Essa foi mais uma review de cabeça, eu não tenho absolutamente nenhuma pauta. Espero que não tenha ficado enrolado demais. E não esqueçam de, comentar se você já viu, comentar qualquer coisa, que engajamento é bom. Dar like no vídeo. E se você vir um botão de hypar, eu agradeço, que eu acho que isso deve mandar o seu vídeo lá pra cima nas recomendações do YouTube. Beleza? Falou, gente, até a próxima, é nóis.